Olá, alunos. Hoje a aula é sobre Direito Civil 4, Direitos Reais. E o conteúdo da nossa aula de hoje será sobre o tema propriedade, tá? Nós iremos começar o estudo da propriedade através do seu conceito. Depois nós passaremos a falar sobre a extensão e os caracteres da propriedade. Falaremos sobre a descoberta. As modalidades de propriedade nós ficaremos para fazer no TDE, vocês já trouxeram um resuminho, né? Para compensar aquela aula. E nós pularemos para as formas de aquisição da propriedade imóvel, falando das acessões naturais e artificiais, todas elas. A natural por formação de ilhas, a natural por aluvião, a natural por avulsão, a natural por alvo abandonado e a artificial por plantações e construções, que são as acessões industriais. Essas aqui serão, essas matérias serão conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá. Para começar com uma propriedade, nós temos que falar sobre o seu conceito. O conceito de propriedade é muito amplo, então vários doutrinadores colocam conceitos distintos. Eu trouxe para vocês, inclusive no resuminho de vocês, uma característica interessante trazida por Orlando Gomes. Ele traz 3 tipos de conceito: um conceito sintético, um conceito analítico e um conceito descritivo. O conceito sintético traz a ideia do domínio, aquela relação de submissão que tem uma coisa com uma pessoa, esse elo que tem direto entre uma pessoa e uma coisa sobre o domínio. Então seria, para o conceito sintético, a propriedade seria a submissão de uma coisa em todas as suas relações a uma pessoa. O conceito analítico já traz os poderes descritos da propriedade. Lembrando que a gente já falou na aula sobre aquele macetezinho do GRUD, né? G-R-U-D. Gozar, reaver de quem injustamente a detenha, usar e dispor. Esses 4 poderes são aqueles descritos com poderes da propriedade no artigo 1228, tá? Só confirmar no artigo 1228, que fala: a propriedade tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, o direito de reavê-la do poder de quem quer que justamente a possua ou detenha. Então, lembrar do GRUD, tá? Esse é o conceito trazido por Orlando Gomes de forma analítica. Já o conceito descritivo já traz características da propriedade, afirmar que ele é absoluto, afirmar que ele é complexo, afirmar que ele é perpétuo, afirmar que ele é exclusivo e tem até o elástico, tá? Essas características nós vamos estudar agorinha para vocês entenderem essas características da propriedade. Considera-se, gente, como nós falamos sobre o direito real, que a propriedade forma somente um sujeito ativo, uma pessoa que é titular do patrimônio, e do outro lado temos uma coisa, esse elo sendo o domínio. O sujeito passivo, pela teoria majoritária, não é elemento essencial do conceito de propriedade, uma vez que o sujeito passivo é indeterminado. Todas as pessoas são sujeitos passivos. No momento em que alguém tenta tirar a propriedade ou dificultar o uso dessa propriedade, aí sim um sujeito passivo se determinaria e contra essa pessoa o proprietário teria direito de entrar com ações próprias. Veja que qualquer pessoa, por isso que não preciso afirmar, não preciso dizer com muitas delongas o porquê que o sujeito passivo é indeterminado, uma vez que qualquer pessoa, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está passando na rua, vier a tentar tirar a sua propriedade, você poderá ter direitos contra ela. Por ser perpétua, uma característica que é da propriedade, a ação própria, que são as ações petitórias, mas uma ação própria para buscar a propriedade de volta, chama ação reivindicatória. Essa ação reivindicatória é imprescritível, então você pode exercê-la a qualquer momento. Disse uma diferenciação entre propriedade plena e propriedade limitada. Propriedade plena é quando uma pessoa tem todos os poderes da propriedade, lembrando do GRUD, numa só pessoa, na pessoa do proprietário. A propriedade é limitada quando voluntariamente esse proprietário passa parte desses poderes para uma outra pessoa, o que nos vale lembrar o estudo de posse direta e indireta. Então a propriedade fica limitada porque, apesar dos poderes no futuro voltarem a ser do proprietário, naquele período temporário ele dispôs voluntariamente a alguém. Na propriedade chamada essa limitada ou restrita, nós formamos então 2 pontos. Primeiro, a nua propriedade, que é do proprietário, tá? Essa nua propriedade é do possuidor indireto, lembrando disso, tá?
e que tem a posse direta, quem está utilizando do bem, diz-se domínio útil. Então, a propriedade, quando ela se divide voluntariamente, porque o proprietário assim dispôs a alguém, ele ficaria com a nua propriedade enquanto possuidor indireto, enquanto o possuidor direto estaria com o domínio útil. Então, esse é o conceito da nossa propriedade. Seguindo no estudo, nós temos que falar sobre a extensão e os caracteres da propriedade. A extensão é visualizada pela utilidade da propriedade. Essa utilidade segue uma função social. Sobre utilidade, nós temos o artigo 1229 do Código Civil que fala: a propriedade do solo abrange do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidades úteis ao seu exercício, não podendo um proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenham ele interesse legítimo em impedi-las. Vejam que, tanto verticalmente, para cima, para o espaço aéreo, como para baixo, ao subsolo, ao solo, desculpem, o proprietário, ele tem direitos de usar do bem, claro, não fazendo livremente o que ele quer. Ele tem limitações legais e ambientais. Tá? Mas o critério básico da extensão é a utilidade. Veja, se você está na sua casa agora e algum avião passa por cima da sua casa, veja que a distância verticalmente para que esse avião esteja invadindo a sua propriedade não é útil para você reivindicar qualquer ação ou qualquer poderio para afirmar que ele está tirando a sua propriedade ou invadindo a sua propriedade, assim como verticalmente para baixo, o uso do solo. Então, o critério utilidade é o que define a extensão. Já nossos caracteres, que traz até um pouco do conceito que nós estávamos falando um pouquinho anteriormente, nós temos que a propriedade é um direito complexo. Por que é um direito complexo? Porque ela abrange vários direitos num direito só. Nós temos o direito do grude, lembra? Gozar, reivindicar de quem justamente a detém ou possua, de usar e dispor. Veja que são 4 direitos distintos que eles estão englobados num só direito, chamado direito de propriedade. Por isso que a propriedade é considerada um direito complexo. Ele é absoluto como regra porque ele é oponível contra todos. Esse sistema erga omnes, né? Que nós estamos falando, efeitos contra todos. O sujeito passivo sendo indeterminado, qualquer pessoa que tenha a vontade de tirar a sua propriedade ou dificultar a sua propriedade, você terá direitos contra ela. Isso, lembrando que não podemos lesar a função socioambiental. Não podemos, por exemplo, tendo um imóvel rural, devastar as plantações ribeirinhas a rios por serem de proteção legal. Assim como não podemos queimar pelo jeito que a gente quer, não podemos tentar chegar até a China, cavando até o buraco no mundo. Vocês me compreenderam. Ele também é considerado direito perpétuo. Perpétuo, gente, porque o exercício da propriedade não tem fim. Enquanto você não dispor livremente ou perder por forças alheias naturais ou artificiais, a propriedade é sua. Então, por exemplo, vocês alunos, quando se formarem, tiverem 5 anos de formados, com certeza com casa lá em Angra dos Reis, mas morando aqui no Tocantins. O fato de não usar a sua casa lá em Angra dos Reis, ou qualquer outro lugar tão bonito quanto, não fará você perder a sua propriedade, a não ser que seja por uso capião que nós vamos estudar, mas isso prescinde de uma atitude de outra pessoa, durante um bom tempo sem você reclamá-la. Mas veja que o fato de você ter várias propriedades não retira o seu direito de dizer ser dono sobre elas. Então é um direito perpétuo que você terá enquanto tiver a coisa. Ele é um direito exclusivo, mas é uma regra um pouco diferente, porque disse que cada propriedade tem um proprietário, por isso é a exclusividade. Mas uma vez que tenha mais de um proprietário sobre uma propriedade, chamado de coproprietários, não há exclusividade. Então, é a regra de que se nós pensarmos coisas pequenas, de fato, a maioria das propriedades só tem um proprietário. Veja, esse fone de ouvido só tem a mim como proprietário, esta camisa também. Se você visualizar cada pecinha que você tem, veja que tem mais propriedades exclusivas do que copropriedades. Ele é um direito também elástico, que nos define a ideia de posse direta e indireta que nós vimos. Voluntariamente, dos poderes da propriedade, do grude, o proprietário pode dispor de parte desses direitos. Então, essa elasticidade é passar um poder que o proprietário tem a alguém, para que essa pessoa tenha esses poderes temporariamente, e depois isso consolida. Aí que lembra do princípio da elasticidade e o princípio da consolidação novamente no proprietário.
Então, esses são os caracteres ou características da propriedade. Lembrando que a propriedade é um direito fundamental constitucionalmente estabelecida no nosso artigo 5º, inciso 22 e inciso 23. Já sobre a descoberta. A descoberta não é considerada um modo de aquisição da propriedade, ou seja, através da descoberta a pessoa não se torna dono. Aqui nós vamos tentar tirar um brocádio popular que achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, e isso vai ficar para os leigos. Para nós, isso não ocorre. Coisas achadas porque estavam perdidas não faz do que achou o proprietário delas. Vamos entender melhor? O artigo 1233 do Código Civil fala: quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Então, se você encontrou algo na rua, devolva. Parágrafo único. Se por acaso você não conhecer quem é o proprietário ou possuidor, você, como descobridor, fará por encontrá-lo. E se acaso não encontrar, deverá entregar a coisa achada à autoridade competente. Geralmente se entrega na delegacia de polícia, coisas perdidas. Veja que a descoberta é diferente de um instituto do abandono. O abandono está descrito em 1263, que fala que quem se assenhorar de coisas sem dono. Essa coisa, gente, sem dono, de fato, quem a encontra não está descobrindo, está a ocupando. A ocupação é modo de aquisição de propriedade. Então, se você achar uma coisa que não tem dono, por exemplo, um peixe no rio, um rio público, você a encontrou, você está ocupando o peixe. Antes não tinha ninguém como proprietário daquele peixe. Então, aquele peixe torna-se seu. Ou então de coisas que estejam abandonadas. Exemplo, coisas no lixo. O que você acha no lixo é coisa abandonada, portanto, você estaria ocupando, adquirindo a propriedade. Agora, a descoberta, ela implica a ideia de que a coisa está perdida e não abandonada. Então, você tem que restituir, você não adquire a propriedade. Não tentem colocar na cabeça, mas estava na rua, tá? Então ninguém queria. Não, muitas vezes as pessoas perdem as coisas pelas quais são possuidoras ou proprietárias. Qual o fato de estar na rua não significa que esteja abandonada, mas talvez esteja perdida. Se por acaso você não restituir a coisa perdida, se você a descobriu, isso gera um ilícito civil, que seja tanto uma indenização por dano material como uma indenização por dano moral. Claro, tem que ser provado em juízo. Tá? E também na esfera penal, uma vez que o Código Penal, no artigo 169, inciso 2, estipula como pena uma detenção de 1 mês a 1 ano, quem acha coisa alheia, perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Esse é o parágrafo único do 169, inciso 2 do Código Penal. Tá? O interessante é o nome dado à recompensa que é possível para o descobridor. O nome dessa recompensa chama-se achádego. Qual é o valor do achádego? É uma recompensa que ela não é inferior a 5%, ou seja, no mínimo 5% do valor da coisa achada. Isso você pode requerer. E além disso, nós temos as despesas com a conservação e o transporte do bem. Se você achou algo aqui, por exemplo, em Paraíso, do Tocantins, perdido, e o proprietário ou possuidor é de Palmas e ele exige que você a devolva, você pode cobrá-lo tanto as despesas de transporte, se precisar de alguma conservação também, e exigi-lo o achádego, que é essa recompensa não inferior a 5% do valor do bem. Onde é que isso está? No 1234 Código Civil, que fala que aquele que restituir a coisa achada nos termos do artigo antecedente terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Se abandonar, você ocupa, ocupando você se torna proprietário. Parágrafo único. Na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono ou legítimo possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Veja que existe um patamar mínimo, 5%, mas não há um patamar máximo. Então, isso pode ser definido em casos de situações descritas no artigo parágrafo único, vindo a ser superior a 5%. O 1235 já fala sobre a indenização em casos de perecimento desde que ocorra com dolo.
Dolo, gente, a vontade de prejudicar alguém ou aquele dolo eventual, que é o risco que se tem com uma vontade expressada. Não entra aqui a culpa, tá? Na negligência, imperícia e imprudência. O 1235 coloca que o descobridor, a pessoa que acha a coisa perdida, responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo, quando tiver procedido com dolo. Então, somente quando ele fazer perder ou quando ele deteriorar a coisa por vontade ou através do risco do dolo eventual, é que ele seria responsável pelos prejuízos causados. Claro, isso tudo provado. O procedimento para esse achádego e para o encontro da coisa e restituição da coisa está descrito tanto no CPC 746, assim como no Código Civil 1236 e 1237. A iniciar pelo CPC 746, fala que recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor, onde achou, o que é o bem, quantidade, espécie, qualidade, cor. Parágrafo 1º. Recebida a coisa por autoridade policial, esta remeterá em seguida ao juízo competente, o que geralmente ocorre. Parágrafo 2º. Depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ou não havendo sítio, no caso de locais que não têm essa tecnologia, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou legítimo possuidor a reclame, salvo se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum. Se for uma coisa perdida bastante pouco valorosa, né? Baratinha, não faz todas essas publicações, é colocada somente no átrio. O átrio, gente, é a entrada do fórum, locais onde ficam as publicações físicas do fórum. Parágrafo 3º. Observar-se-á quanto mais o disposto em lei. Então vamos ver qual é essa lei. Código Civil 1236 diz: a autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, somente expedindo editais se o seu valor os comportar, o que segue a ideia do CPC. 1237. Decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, lembrando também sobre a posse, será esta vendida em asta pública e deduzido o preço às despesas, mais a recompensa do descobridor pertencerá ao remanescente ao município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Então veja que até agora o descobridor não tem direito à propriedade da coisa enquanto não há. Primeiro já falamos sobre o abandono. Então 60 dias da divulgação, e isso é feito em asta pública, paga o achádego e o município se torna o proprietário do bem, portanto reclamando o valor que é leiloado. Parágrafo 1, é que nós chegamos no finalzinho. Sendo de diminuto valor, poderá o município abandonar a coisa em favor de quem o achou. Então veja, a situação pelo qual o descobridor adquire a propriedade não é através da descoberta, sempre é através do abandono. Ora porque o proprietário ou possuidor abandona a coisa, aí é a situação de ocupação. Ora quando o município abandona a coisa em favor do descobridor, que de novo, abandono é caso de ocupação. A ocupação garante direito de propriedade, a descoberta não. Então a descoberta não é modalidade de aquisição de propriedade. Já passando adiante, a propriedade resolúvel nós tivemos já um pequeno estudo sobre ela e teremos o TDE no retorno das aulas. Nós vamos falar sobre as formas de aquisição da propriedade imóvel, como se adquirir a propriedade imóvel. Tecnicamente, nós temos duas formas, uma forma originária e uma forma derivada. A forma originária, veja pelo nome, origem. Ela não tem, nessa modalidade, não há transmissão voluntária de uma propriedade, de um antigo proprietário para um novo proprietário. A pessoa que adquire a propriedade adquire independentemente de outro proprietário anterior. Disse que na forma originária não há translatividade. Translatividade é a entrega voluntária, a transferência de propriedade voluntária de um antigo proprietário ao novo. O novo proprietário, no caso de uma aquisição originária, não adquire perguntando, questionando, indo atrás do antigo proprietário para negociar valores ou negociar locais de entrega. Não. O novo proprietário simplesmente se torna por situações, seja naturais,
sejam artificiais. Nós temos duas espécies de forma originária, as acessões e a uso capião. Já a forma derivada, há translatividade. Então, há uma entrega voluntária, uma transferência voluntária de um antigo proprietário para um novo proprietário. O novo proprietário adquire a propriedade com todas as situações anteriores que tinham. Se o bem tinha algum gravame de penhora, hipoteca que seja, essa gravame de hipoteca, penhor que seja, irá passar para o novo proprietário. Então, imagine um imóvel urbano pelo qual há registro de uma hipoteca, e vem uma pessoa e adquire a propriedade desse bem. Não há qualquer empecilho para aquisição. Quando ele adquire voluntariamente, porque negociou com o antigo proprietário, ele também está adquirindo aquele gravame. Então, também ele está adquirindo aquela hipoteca. Então, veja que na forma derivada, essa voluntariedade, essa translatividade transfere todos os gravames, todas as situações jurídicas anteriores ao novo proprietário. Na forma originária, não há essa transferência. É como se ele tivesse adquirindo a propriedade pela primeira vez naquele momento. Então, não terá qualquer gravame, não passará qualquer gravame, não passará qualquer situação jurídica anterior, pessoal, ao proprietário anterior. Das formas derivadas, nós temos o registro do título e a sucessão hereditária. A sucessão hereditária é casos de morte, já o registro em ato inter vivos. A sucessão hereditária nós só estudaremos em civil, direito das sucessões. Então, não há razões para nós estudarmos sucessão hereditária agora, porque temos um semestre inteiro de estudo de sucessões, que é transferências de propriedade em razão da morte. Hoje nós estudaremos somente uma forma original de aquisição da propriedade imóvel, que é a acessão. Essa acessão, ela é uma união física de uma coisa acessória. Lembra, gente, se você está com dúvida nesse momento aqui, acessória principal que nós vamos falar, tenta dar uma estudada de novo, lá em Civil 1, em bens reciprocamente considerados, para a gente lembrar do que é bem acessório e o que é bem principal. Tudo bem? Vamos lá. As acessões é uma união física entre um bem acessório a um bem principal, uma coisa principal, de forma que essa união física de uma coisa acessória aumenta o volume da coisa principal, tornando o dono da coisa principal também dono da coisa acessória. Esse é o princípio da gravitação jurídica universal, que traz a ideia de que o acessório segue a sorte do principal. Essa união física ela pode decorrer tanto da vontade dos nós, seres humanos, como sem qualquer vontade nossa, através da natureza. Se a acessão derivar de uma ação humana, é chamada de uma acessão artificial ou acessão industrial. E se decorrer da natureza, sem qualquer atividade humana, nós chamamos já de acessão natural. São 6 hipóteses de acessão. Nós temos a acessão natural por formação de ilhas, a acessão natural por aluvião, a acessão natural por avulsão, a acessão natural por abandono de ávio e a plantação, que é uma acessão artificial, e a construção, que também é uma acessão artificial. Galera, para vocês entenderem, principalmente a primeira parte de formação de ilhas, aluvião, avulsão e abandono de ave, eu sugiro para vocês, e até vou colocar um link, para vocês estudarem lá na biblioteca virtual, o livro de Flávio Tartucci. Deixa eu pegar aqui o título dele, página de créditos aqui rapidamente. É o livro do Flávio Tartucci, tá? Direito Civil, Direito das Coisas, é o volume 4, está na 11ª edição. Ele foi publicado no Rio de Janeiro pela editora Forense, 2019. Tá? Eu vou colocar o link do livro para qualquer dúvida, mas você já entrar na biblioteca virtual, já dá uma lidinha, em especial sobre as páginas 184 e 199, porque o que eu vou explicar aqui tem desenhos lá no livro de Flávio Tartucci, fica mais fácil vocês entenderem. Sobre o link da biblioteca virtual, vejam que você, se você pegar o link e colocar direto no seu navegador, não vai abrir. Você primeiro tem que entrar lá no NERT, lá na biblioteca virtual, colocar seu login e senha, e depois de já dentro da biblioteca virtual, você pega e copia e cola o link, e aí você vai conseguir entrar. Então você precisa estar primeiro logado na biblioteca virtual, e aí você consegue acessar através desse link o livro do Flávio Tartucci. Se não, você pode pesquisar pelo nome dele ou pelo nome do livro. Vamos lá.
As seções naturais e as seções artificiais, nós já falamos. A seção natural por formação de ilhas. Olha que legal. Gente, primeira coisa, essa seção natural por formação de ilhas, todas as seções que nós vamos ver aqui, ela tem maior base, não estou falando exclusivo, que nós vamos ver bem aqui o código de águas. Maior base em rios particulares. O que são rios particulares? São aqueles rios não navegáveis, aqueles rios pelos quais as pessoas não conseguem transitar no seu meio. Já os rios navegáveis são considerados públicos e para eles nós temos várias limitações. Tá? Vamos aqui para alguns conceitos anteriores para entrar aqui no estudo de acessão. Primeiro, um conceito sobre álveo. Álveo. O que é o álveo? Eu vou colocar da forma como temos na doutrina na nossa legislação. Álveo é a parte molhada do rio. Então, álveo, gente, é a parte pelo qual o rio corre, tá? A parte que sai da água para a terra já não é mais considerada álveo. Álveo começa da terra, começou a ficar molhado, daquele ponto até a outra margem nós temos o álveo do rio. Então, o caminho do rio pelo qual ele passa é chamado de álveo. O que é o centro do álveo? O centro do álveo é uma medida que se faz das duas pontas secas, das partes secas até o seu centro. Então, veja que às vezes o rio pode aumentar e diminuir. Você vai calculando de cada base o seu centro através das suas margens, tá? Então, de uma margem do rio até a outra margem, nós temos o álveo. O centro do álveo vai seguindo até nas curvas, nas diminuições, nos aumentos do rio, o seu centro conforme 50% de cada margem. Então, nós temos o conceito de álveo, a parte molhada, e o centro do álveo, o centro do rio. Vamos colocar aqui. Outro ponto. Não há definição para falar, é riacho, é corrente, é ribeirinho. Isso é público ou não é público? Não há conceito básico desse jeito, tá? Então, pode ser um ribeirinho considerado um rio navegável, portanto, público. Então, conceitos leigos que nós colocamos, ribeirinho, riacho, corrente, nomes com inho, não fazem do rio ser público ou particular, o que define a sua navegabilidade. Para critério de curiosidade, tentem ou pesquisar no Google aí, ou dar uma olhada no código de águas. Tá? Vamos lá. O código de águas, para lembrar, é o Decreto-Lei 24.643 de 1934, bastante recente, né? Vamos lá. A seção natural por formação de ilhas é definida no 1249, que traz: as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares, é o que nós estamos falando, pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observados as regras seguintes. Nós temos um rio e sobre ele forma-se uma ilha. Uma ilha, pelo próprio conceito, é aquele que não tem comunicação com nenhuma das duas margens. Inciso 1. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais. Vamos lá, testadas, gente, é a proporção básica, é a proporção que divide uma propriedade da outra. Então vamos imaginar aqui, vocês estão vendo minha imagem. Minha cabeça seria a ilha. Veja que para um lado de cá, nós temos um proprietário A. E para o lado de cá, nós temos um outro proprietário, um proprietário B. Veja a testada aqui do professor, tá vendo? Você vai dividir, veja que há um centro do álveo, tudo aqui é álveo. Do lado de cá, nós temos um proprietário, do lado de cá, outro. Você vai visualizar o centro do álveo e para cada testada será uma propriedade. Veja que nós temos aqui quase 50% para cada um. Se por acaso eu chegar um pouco mais para cá, veja que a testada não está literalmente no meu meio. Está passando para cá. Daqui em diante será proprietário do proprietário A e só essa parte daqui para cá será do proprietário B. Então veja, se estiver no centro do alvo, dividindo a mesma ilha com proprietários distintos, com testadas distintas, para cada parte ficaria a propriedade dos donos vizinhos, dos que estão na margem. O inciso 2 fala: as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros do mesmo lado. Então veja, vou colocar distante um pouco mais. Nós temos aqui o centro do alvo. Veja que a cabeça do professor é a ilha. Se nós chegarmos um pouco para cá,
O centro do alvo continuou aqui, mas essa ilha foi formada somente do centro do alvo para um proprietário que nós colocamos como B. Neste caso, toda essa ilha formada, eu não estou chegando na margem aqui ainda, pelo conceito de ilha, toda essa ilha seria do proprietário B desta margem. Então, seguindo aqui, o centro do alvo, a testada seria 100% para o proprietário B, proprietário lá de cá. Do rio para cá, que é do proprietário A, não teria propriedade alguma acrescida. 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa das quais se construíram. Veja que nós temos aqui nesse exemplo um rio que ele é básico, né? Na imaginação nossa. Se por acaso esse rio tivesse um novo desdobramento, por exemplo, está aqui indo reto. Se por acaso uma parte dele começasse a ir para cá, lembrando que aqui está o proprietário A, aqui está o proprietário B. Se houvesse um desdobramento para cá, seguindo para cá, deixa eu colocar, seguindo para cá, um desdobramento, e aqui fosse formada uma ilha, veja que nós estamos em uma situação em que o lado de cá era do proprietário B e o lado de cá é proprietário A. O rio foi e deslocou, não inteiramente, é só um braço, tá, gente? Um braço desloca e sobre aqui ocorre uma ilha. Essa ilha seria do proprietário A, mesmo porque o desdobramento ocorreu para o seu lado. Então, os desdobramentos do rio que se fazem para lados de proprietários da margem se tornam deles. O do outro continua do mesmo jeito. O Código de Água, gente, no Decreto-Lei 24.643 de 1934 e a nossa Constituição Federal de 1988, trazem que as ilhas fluviais e lacustres de zonas de fronteira e as ilhas oceânicas e costeiras pertencem à União ou aos Estados. Então, os rios públicos, tá? As ilhas que se formam nessas regiões, ou mares, né? Seriam ou da União ou dos Estados. E o Código Civil trata das ilhas em rios não navegáveis ou particulares. Então, nós temos aí o Código Civil sobre âmbito privado e o Código de Águas e o Código de Constituição Federal sobre âmbito público sobre essas propriedades. Essa é a seção natural por formação de ilhas. Já a seção por aluvião, eu quero que você veja a primeira consoante que temos depois do A. Bom, a primeira consoante que nós temos na palavra aluvião é o L, não é? Consoante. Aluvião. Pega esse L e coloque na sua cabeça. Lento. Lento. Lembra da palavra lento. Aluvião. Qual a primeira consoante? L. Lento. Por que, professor, que você está falando essa dica? Vamos dar uma olhadinha no 1250 do Código Civil e também no artigo 17 e 18 do Código de Águas. 1250. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens dos rios ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial que se formar em frente de prédios de propriedades diferentes divide-se-á entre eles na proporção da testada de cada um dos sobre a antiga margem. Vamos começar pela primeira parte do caput do 1250. Verifiquem que o artigo 1250 fala sobre acréscimos de terra que ocorrem imperceptivelmente, de forma lenta, por depósitos. Veja aqui a tela. De repente, a minha mão será a terra que está aumentando aqui na propriedade. Veja que lentamente a propriedade está sendo aumentada para esse proprietário do lado de cá. Por que aumenta? Porque quando nós colocamos numa escritura pública, para vocês terem ideia, nós colocamos em regra, somente a parte de terra que temos no nossa escritura. Então, se por acaso está aumentando lentamente, essa porção de terra está aumentando aqui num terreno rural hectares ou talvez até alqueires aumentando nessa propriedade. Bom, né? Então, se isso ocorrer de forma lenta, imperceptível, para esse proprietário que está do lado de cá, ele está acrescendo naturalmente sua propriedade. Agora vamos imaginar que na metade aqui do nosso vídeo, tá vendo? Nós temos para a parte superior esquerda aqui, não sei se para vocês é direita, essa parte superior seja do proprietário A e essa parte inferior seja do proprietário B. Então nós temos aqui um rio passando, tá? Nós temos aqui, só para dividir uma metade, essa parte de cima é de um proprietário, essa parte de baixo é do outro. Ocorre que lentamente, deixa eu colocar assim, lentamente começa a surgir uma propriedade que ela está acrescendo lentamente tanto para esse proprietário de cima como para esse proprietário de baixo aqui embaixo.
No caso de acréscimos de terra lentamente por meio da aluvião, essa parte de cima aqui dos meus dedos seriam para a testada do proprietário de cima. Já essa parte aqui já do meu pulso, que está acrescendo, seria já do proprietário de baixo. Então veja que se essa acréscimo bem lento ocorrer em duas propriedades ao mesmo tempo, ficaria para a testada de cada um. A parte de cima para o proprietário de cima e a parte de baixo para o proprietário aqui de baixo. Isso sem indenização alguma. Ninguém teria que indenizar nem o de cima, nem o de baixo, nem de qualquer forma. Não há indenização no Instituto da Aluvião. No Código das Águas, no artigo 17 e 18, traz um pouco dessa ideia. Só que aqui fala, melhorando sobre rios públicos. Tá? O artigo 17. Os acréscimos por aluvião formados às margens das correntes comuns ou das correntes públicas de uso comum, então o Código de Águas aumenta a incidência do aluvião, pertence aos proprietários marginais, nessa segunda hipótese, mantida, porém, a servidão de trânsito constantes no mesmo artigo, recuada a faixa respectiva na proporção do terreno conquistado. No caso de ser feito sobre esse acréscimo lento ocorrer sobre correntes públicas, manteria-se às pessoas que ali transitam uma servidão de trânsito. Servidão, gente, nós vamos falar mais à frente, mas é o direito de um terceiro gozar, fruir de sobre coisa alheia. Tá? Mas não se preocupem que nós vamos falar sobre ela um pouco mais tarde. Artigo 18. Quando a aluvião se formar em frente a prédios pertencentes a proprietários diversos, far-se-á divisão entre eles em proporção atestada em que cada uma dos prédios apresentava sobre a antiga margem. A mesma ideia que nós vimos lá no Código Civil, sobre a ideia da aluvião começar sobre terrenos distintos. A aluvião ela se define como própria ou imprópria. Como é que seria a aluvião própria? Na aluvião própria, a própria terra ela vai de direção ao rio. Então é a terra que vai assoreando, tem muita gente que fala assoreando o rio. Então a terra vai acrescendo lentamente ao rio, então a terra invade o rio. Então o pessoal até fala, a terra vem. Eu coloquei para vocês, a terra vai para a margem, ou seja, vai aumentando, a própria terra do solo vai invadindo o rio. Essa seria a aluvião própria. A aluvião imprópria é quando a água vai embora, ou seja, ela seca. Então, neste caso, a água que estava aqui, de repente, começa a aumentar porque ela está secando. Aqui no Tocantins, nós estamos passando por uma fase muito boa de chuva, mas alguns anos anteriores, tinha muitos rios que estavam secando. Essa parte seca, que vai secando, é considerada de aluvião imprópria. Se por acaso a terra que invade a água, seria de aluvião própria. Agora vamos lá para a avulsão. Gente, lembra da dica da aluvião que eu coloquei? Qual a primeira consoante? L, lembra? Lenta, imperceptível, né? Lenta, de forma bastante delongada pelo tempo. Agora, a avulsão, qual é a primeira consoante que nós vimos? A letra V, não é? Você pega e lembra violenta. Enquanto a aluvião, que a primeira letra é L, você lembra lenta, a primeira consoante nós lembramos lenta. Agora, na avulsão, a primeira consoante, que é V, nós vamos lembrar violenta. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui no 1251 do Código Civil e no Código de Águas, artigos 19 e 20. O Código Civil coloca: quando por força natural violenta uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização se em um ano ninguém a houver reclamado. Vamos lá. Nessa situação, gente, o acréscimo de terra ocorreu de uma forma violenta, drástica, repentina, rápida. Então, por exemplo, numa enxurrada, parte de um terreno de um proprietário passa para o outro. Veja, vamos imaginar aqui um limite. Nós temos aqui uma linha simples, mas vamos imaginar que ocorreu uma enxurrada por aqui e parte da propriedade desse terreno de cima, ela é diminuída, diminuindo a propriedade, ou seja, entrando mais água aqui e acrescendo a do outro. Aqui, a propriedade do de baixo foi aumentada, ela incluiu mais agora no rio. A de cima não tenho como colocar para vocês, mas imagine que aumenta um pouco da tela para cá. Aqui, a porção de terra foi diminuída. Aqui, a porção de terra foi aumentada. Isso por uma força violenta, natural, tá? Natural. Por força da natureza, claro. Acrescentando a de cá.
veja que nessa situação da avulsão pode ocorrer a indenização. Mas essa indenização, pelo 1251, ela ocorre se o dono do primeiro, o dono que está aqui de baixo, ele irá adquirir a propriedade, mas ele terá que indenizar o proprietário de cima. Mas professor, mas não foi por força da natureza? Ele não queria aumentar a propriedade, mas vejam que o de cima também não queria perder. Então, nessa situação, ainda que seja por causa natural, poderá ocorrer a indenização para quem, pagando quem aumentou e diminuindo o de cima que perdeu. Mas isso se ocorrer num prazo decadencial de 1 ano. Se não houver a reclamação do tempo da avulsão 1 ano passado, o que perdeu aqui de cima não poderá requerer, ou poderá, mas não irá ganhar a ação de indenização sobre o de cima. Então, o de baixo irá adquirir a propriedade, devendo, se reclamado pelo outro que perdeu, indenizar pelo valor que houve essa diminuição para o de cima, desde que seja feito isso num prazo de 1 ano a reclamação pelo que perdeu. Aí o parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, no caso aquele que acresceu, o dono do prédio a que se juntou à porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Sabe o que ele tem que fazer? Dar algum jeito, alguma forma de pegar novamente essa propriedade que foi acrescida e conseguir colocar lá na parte de cima. Ou seja, ou você indeniza, ou você pega máquinas, pega alguma coisa para novamente tirar aquela propriedade de bem, aquele bem que foi aumentado para novamente ficar no estado anterior conforme estava, conforme era originariamente. Algumas vezes é bem melhor indenizar, né? Então, a recusa dessa indenização, ela pode gerar uma obrigação de fazer, que é o proprietário que acrescentou a propriedade ter que retornar essa terra de novo ao proprietário vizinho, ficando da mesma forma como antes. Já o Código de Águas fala no artigo 19 e 20 o seguinte: verifica-se a avulsão quando a força súbita da corrente arrancar uma parte considerável e irreconhecível de um prédio, arrojando-a sobre outro prédio. Aqui colocou caracteres bastante genéricos. Considerável e irreconhecível depende de cada caso. Tá? Se a propriedade for muito pequena, talvez um pouco de terra já é considerado considerável e irreconhecível. Agora, numa grande propriedade, talvez um pouquinho de terra que passa, já não é, essa mesma quantidade que seria no primeiro exemplo, não pode ser considerada considerável e reconhecível. Então, como saber? Cada caso vai definir. Não há objetivamente na lei falando considerável é tantos por cento, reconhecível é tantos por cento. Não há isso. Então, cada caso irá definir sobre essa possibilidade de indenização, se é realmente avulsão ou não. Artigo 20. O dono daquela poderá reclamá-la ao deste, a quem é permitido optar ou pelo consentimento na remoção da mesma, ou pela indenização ao reclamante, que nós falamos. Parágrafo único. Não se verificando esta reclamação no prazo de 1 ano, um prazo decadencial, a incorporação se considera consumada e o proprietário prejudicado perde o direito de reivindicar e de exigir indenização. Então, você que perdeu parte da propriedade porque houve uma força violenta e rápida, repentina, tirando um pouco da sua propriedade e acrescentando a do outro, vá atrás, senão você perde dentro de 1 ano. A cessão por alvéolo abandonado. A cessão por alvéolo abandonado é um pouco simples. Veja que o alvéolo é a parte molhada do rio. Se abandona-se o alvo, quer dizer que secou. No caso de ter secado, vamos ver o 1252 do Código Civil e o 26 do Código de Águas. Código Civil. O alvéolo abandonado de corrente pertencente aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alvéolo. Veja, vamos imaginar de novo aquela situação. Está aqui o professor aqui sendo o rio, passando o rio. Nesse lado de cá existe um proprietário e nesse lado de cá existe outro. Este rio que estava aqui correndo, de repente seca. O que você vai ver? Verifica o centro do alvéolo e aquela parte seca que está tudo seco agora, né? Até o centro do alvéolo será desse proprietário do lado de cá e do centro do alvéolo para cá, até onde estava, será do outro proprietário. Então verifique o centro do alvéolo para cada metade será dos proprietários marginais. O artigo 26 do Código de Águas fala:
O alvo abandonado da corrente pública pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham direito a indenização alguma os donos dos terrenos por onde as águas abrem no novo curso. Então veja aqui que o Código de Águas traz outra ideia bastante interessante. Se por acaso aqui secou, mas em outro momento, porque aqui secou, a água passou para outros lados, aqui era o rio, agora está passando lá para a direita ou lá para a esquerda, ou do jeito que vocês estão me vendo aí. Esses novos cursos, ambos os proprietários daqui não terão que indenizar. Então só ocorre indenização no aspecto natural da avulsão, nos demais não. Então passava um rio aqui e agora não passa mais. E nós temos uma forma artificial de acessão, que é a acessão por plantações e construções, consideradas as acessões industriais. Vamos lá. Primeira parte que nós precisamos falar é do artigo 79, que fala: são bens imóveis o solo e tudo aquilo que se incorporar natural ou artificialmente. O que seria de forma artificial incorporado ao solo? As construções e as plantações. Construções e plantações são consideradas imóveis porque estão se juntando a bens imóveis. Princípio da gravitação jurídica universal. Então, 1253 traz uma ideia bastante interessante. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Ora, se eu tenho um lote, todo mundo sabe que aquele lote é meu, e de repente começa a ser construído algo ou plantado algo naquele meu lote ou naquele meu terreno, as pessoas que ali passarem, presumidamente, pensarão que essa construção ou plantação é minha. Isso tem prova incontrável. Pode ser que outra pessoa esteja usando do imóvel. Porém, veja que é uma situação de presunção relativa, presunção jurisdicta. O artigo 1254 fala o seguinte: aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má-fé. Verifique que você tem um terreno próprio e nesse terreno próprio você semeia, planta ou edifica, só que para fazer isso você utiliza de materiais alheios. Neste caso, verifiquem que o nosso Código Civil estipula que, já que é isso que foi incorporado ao solo, o proprietário do solo também passa a ser o proprietário das edificações, plantações ou do que foi semeado. Então, o proprietário do solo, do bem principal, passa também a ser proprietário do acessório. Mas venham depois do ponto e vírgula falando, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, então vai ter que pagar o valor desse material construído a quem for o legítimo dono desses materiais para plantação ou construção, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Ou seja, boa fé, ele pensava que os materiais eram dele, mas não eram. De má fé, ele sabia que os materiais eram alheios e mesmo assim empregou. No caso da má fé, além do próprio pagamento do valor dos materiais, ele também terá que pagar uma indenização, lembrando que isso tem que ser provado. 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Olha que legal. Agora vejam que as sementes, os materiais para semear, plantar e edificar são próprios, mas você faz e coloca eles, edifica, usa esses materiais em terreno que não é seu, é de terceiro. Neste caso, pelo 1255, fala que se você fez isso em terreno alheio, o dono do terreno adquirirá essa plantação, essa plantação. Então você, ao pegar materiais próprios e utilizar em terreno alheio, o dono do terreno terá direito à propriedade dos bens. Agora, se você procedeu de boa fé, ou seja, você não sabia que aquele terreno, você ignorava que aquele bem... Gente, ignorava é desconhecer, tá? Se você desconhecia que aquele terreno era alheio, você terá direito à indenização do que você usou de materiais ali na construção, na plantação. Agora, se você agiu de má fé, você, pelo que nós estamos estudando até então, você perdeu o direito de indenizar sobre o que você utilizou próprio em terreno alheio. Você ficaria sem nada. O 1255, parágrafo único, já traz uma hipótese bastante interessante. Vejam, que é da seção chamada acessão invertida ou acessão inversa. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo,
mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Olha que legal! Você está com material próprio, ou sementes próprias, ou quer plantar com materiais próprios, e você utiliza de um solo alheio. Veja que no primeiro caso você perderia a propriedade desses materiais, só seria indenizado. Agora, se o valor da sua construção, o valor da sua plantação for bem maior do que o valor do terreno pelo qual você utilizou esses materiais, você, de boa fé, irá adquirir também o terreno. Então, além do material, você adquire o terreno pelo qual esse material foi depositado, construído ou plantado. E qual é o valor que você tem que pagar para o dono do imóvel, do dono do lote, dono do terreno? Uma indenização que, se você não entrar em acordo, o que o juiz definir. O 1256. Se de ambas as partes houve má-fé, é uma situação onde ambos, tanto o dono do terreno como o dono dos materiais, estão sabendo do vício, adquirirá a propriedade as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das accessões. Parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Veja, vamos pegar o que nós vimos no artigo anterior. Se alguém de boa fé, utilizando de materiais próprios, constrói ou planta em terreno alheio, se o valor dessa construção ou plantação for bem maior, ele adquire até a propriedade do lote. Agora, vamos imaginar que uma pessoa, dono do lote, permite que o outro, então ele está sabendo, permite que o outro construa ou plante com materiais dessa pessoa, e essa pessoa que está construindo ou plantando, falando, rapaz, eu vou colocar muito dinheiro aqui nessa plantação, nessa construção, porque o valor dela vai ser maior do que o valor do terreno e eu vou adquirir a propriedade. Vejam que ambos estão querendo enriquecer ilicitamente sobre o outro. Um querendo que ele plante ou construa para ele se tornar dono, porque plantando ou construindo em terreno alheio, o dono do terreno fica com bem, na regra. E o outro tentando colocar um valor da construção da plantação maior do que o valor do terreno para tentar conseguir o valor, para conseguir a propriedade do terreno. No caso de má-fé de ambos, veja que o 1256 coloca: quem aplicou essas sementes, plantas e construções irá perder a propriedade para o dono do lote, mas devendo ressarcir, quem adquiriu, deve ressarcir o valor dessas sementes. Então, nesse caso da má-fé, o proprietário, porque é do bem imóvel, ele ficará com a propriedade dos materiais construídos, contudo, ele terá que ressarcir. Antes, quando a pessoa coloca um material alheio em terreno próprio, se tiver de má-fé, ele ficaria, não teria que indenizar nada, o dono do prédio. Agora, nessa situação, ele ficaria dono, porém teria que ressarcir. E o que usou de material iria perder a propriedade para o dono do lote. 1257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencer às sementes, plantas ou materiais a quem de boa-fé os empregou em solo alheio. Neste caso, veja que a propriedade do imóvel é de uma outra pessoa, a propriedade das sementes, dos materiais, é de outra pessoa e você aplica sobre um terreno. De 3 pessoas. Um que utilizou de materiais alheios, um que foi construído em terreno alheio e temos o legítimo dono do imóvel. Então, disposto no artigo antecedente, o que nós estávamos ensinando anteriormente, ele aplica-se ao caso de não pertencer às sementes, plantas ou materiais a quem de boa fé os empregou em solo alheio, valendo as mesmas regras de aquisição de propriedade que nós falamos no 1256. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor. Veja que o plantador ou construtor utilizou de materiais alheios. O plantador, o que era o dono daqueles materiais, ficou no prejuízo. Então, o que ele pode fazer? Ele poderá requerer a indenização e ressarcimento por quem utilizou de forma alheia os seus materiais, e se acaso essa pessoa que utilizou de forma alheia dos materiais do próprio dono dos materiais não conseguir ressarcir ou não puder, ele poderá entrar contra o dono do prédio, mesmo porque o dono do prédio legítimo, ele adquiriu a propriedade sobre o que foi utilizado de forma alheia. Então, ou ele consegue do próprio plantador ou construtor, e se não puder, não tiver jeito de havê-la, ele vai para o dono do imóvel. Aqui são 3 pessoas. É uma situação bastante interessante e sugiro vocês até darem uma olhada na jurisprudência sobre se acham casos desse
Vocês verificarão que realmente tem, mas são situações mais excepcionais. Já o 1258 e 1259 fala sobre situações de conflitos de vizinhança e invasão de terrenos. Vamos para o 1258. O 1258 fala: se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste... Gente, se você não souber 5%. 20ª parte é 5%. Então eu fiz uma construção no meu imóvel, só que eu construí um pouco a mais invadindo o outro lote. Essa invasão que está ocorrendo no outro lote, no outro terreno, não é maior do que 5% do espaço de todo o lote vizinho. Então só está acrescentando um pouco, como se fosse o meu dedo aqui que invadiu. Então veja que talvez nessa situação aqui, desse dedinho aqui, não há uma invasão superior a 5% de toda a tela. Meu vizinho está construindo e ele invadiu isso aqui do meu terreno. Não é superior à 20ª parte, não é superior a 5%. O que acontece nesse caso? Se o construtor desse imóvel vizinho estiver de boa fé, ou seja, ele pensa que está fazendo em terreno próprio, ele ignora isso, ele não desconhece que está invadindo, a propriedade da parte do solo, ele adquire a propriedade do parte do solo invadido. Então ele adquire essa parte invadida, esse menos do que 5% da parte invadida. Desde que o valor da construção exceder o dessa parte, o valor dessa construção menor de 5% do terreno invadido, é maior do que o valor de 5%, menos de 5% do terreno. Então o terreno, veja, quanto é que ele vale? Veja por metro quadrado, veja por centímetro quadrado. O valor desse parte invadida é menor do que o valor da construção, esse irá, que está invadindo de boa fé, adquirir a propriedade. Mas o que ele tem que fazer, esse que está invadindo? Ele vai responder por indenização, tá, que represente tanto o valor da área perdida, o valor do terreno que foi perdido, assim como a desvalorização da área remanescente. Os terrenos geralmente são mais caros aqueles que têm proporções idênticas, igual o retângulo dessa tela aqui. Se o terreno já é todo acidentado ou todo dividido, ele não tem o mesmo valor de um terreno bem quadrado ou bem retangular. Tá? Então, a indenização será, nesse caso de boa-fé, do construtor de boa-fé que invadiu, terá que pagar o que foi invadido e o que desvalorizou do terreno. Parágrafo único. Pagando em décuplo, em 10 vezes, as perdas e danos previstas neste artigo, o construtor de má-fé, aquele que já sabia que estava invadindo, adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, então ele vai conseguir pegar esse menos de 5% para a sua propriedade, se em proporção à 20ª parte deste, mesmo sistema, menos de 5%, né? E o valor da construção exceder consideravelmente o desta parte. De novo, o valor da construção é maior do que o valor do próprio terreno. Mas aqui entra um pequeno detalhe para a má-fé. E não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Então, para quem está sendo invadido, ele poderá requerer a demolição da parte invadida, menos de 5%. Contudo, se não puder ser invadido, o adquirente de má-fé, desde que ele pague 10 vezes o valor da indenização, que é do 1258 do caput, esse adquirente de má-fé, mesmo de má-fé, irá adquirir a propriedade. Já o 1259 coloca: se o construtor estiver de boa-fé, de novo, ignorando, pensando que realmente estava fazendo uma construção no terreno próprio, e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, ou seja, a invasão já está aumentando, veja agora aqui, aumentando mais de 5% do valor do terreno, provavelmente isso aqui é bem mais do que 5%, então a construção está invadindo no terreno alheio acima da 20ª parte, acima de 5%, adquire a propriedade do parte do solo invadido. O de boa-fé, ele irá adquirir a propriedade do solo invadido. Essa parte invadida nesse terreno será adquirida para quem invadiu. Mas vamos ver? O que vai acontecer para ele? Ele terá que responder por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescia à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização remanescente. No caso, gente, de ser um acréscimo maior de 5% para o de boa-fé, que veja que antes, quando era menos de 5%, só indenizava a área perdida e a desvalorização. Agora, se for mais de 5%, além da área perdida e da desvalorização, irá calcular qual é o valor dessa construção que invadiu. Isso será como base também para a indenização. Então, são 3 indenizações: área perdida, desvalorização do que ocorreu na área perdida
E o valor da construção somente daquilo que invadiu. Não é a construção dela inteira, não. Somente o valor da construção. E se ele tiver de má fé? Se ele estiver de má fé, sabendo que está invadindo, e está invadindo mais de 5% do terreno vizinho, ele é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados que serão devidos em dobro. Olha que legal. Então, se alguém de má fé está construindo em terreno próprio, mas invadindo mais de 5% de terreno alheio, ele sabendo disso, ele terá que demolir essa construção. E nada impede que o dono do terreno invadido, se for o caso, entre com perdas e danos, indenização por perdas e danos, e o valor a ser calculado é o dobro que nós falamos lá no CAPT, ou seja, o dobro do valor da área perdida, o dobro do valor do que diminuiu, da desvalorização do imóvel, e o dobro do valor da construção. Olha que legal. Então é uma situação bastante prática na nossa situação. São direitos de vizinhança, construções que invadem terrenos alheios. E aí nossa aula se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham estudado o nosso conteúdo, que é os nossos resuminhos já disponíveis a você nos uploads. Assim como eu também coloquei no nosso EAD do SEI. E por consideração, também dá uma lidinha lá no Flávio Tartucci, nas páginas descritas, que eu vou lembrar aqui, 184 e 199, que o link também estará. Tá? E o fórum será para debates, questionamentos, dúvidas, assim como o nosso grupo de WhatsApp. Tá? Tem uma atividade discursiva para vocês responderem, para computar como nota. Então, um abraço e fique com Deus.